Fala pessoal, bem-vindo aí para mais uma aula. Nessa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre o processo de bioacumulação e biomagnificação trófica. São dois processos aí extremamente importantes e graves de poluição ambiental, que têm consequências seríssimas aí, principalmente para nós, seres humanos, e para toda a vida ecossistêmica que tem no local onde isso aqui está acontecendo. Então vamos começar falando primeiro desse processo chamado de bioacumulação. O próprio nome já está indicando o que vai acontecer, né? Alguma coisa vai acumular. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você tem uma região de garimpo, né? Não sei se você já ouviu falar, e geralmente garimpo, vou dizer, por exemplo, de ouro, né? Mineração de ouro, e eles costumam usar nesse processo um cara chamado de mercúrio. O mercúrio ele é usado para separar o ouro do resto que não serve, lá, cascalho, né? Então, enfim, ele é usado nesse processo de separação para o cara achar a pepita de ouro lá. E aí, esse mercúrio é um rejeito desse processo, ele vai ser jogado fora, beleza? Ele vai ser eliminado. Ele vai ser jogado aonde? Você acha que o cara vai se preocupar? Ele joga lá no rio mesmo, o mercúrio. Esse mercúrio, ele fica na água. Como o mercúrio é um metal, gente, né? Você sabe que ele é um metal líquido, né? É o único metal que é líquido à temperatura ambiente na tabela periódica. E aí esse metal, ele geralmente vai para a água e ele logo se deposita no fundo, né, dos corpos de água. Então ele vai ficar aqui nessa parte sedimentar, aqui nesses sedimentos aqui de baixo, nessa parte aqui de baixo. Na parte mais, né, no leito ali do corpo de água. Pode ser o rio, né, pode ser uma lagoa, assim vai. E aí, o que acontece? Nessa água vivem organismos que têm contato com essa água e usam essa água. Ou há organismos que se alimentam de outros organismos que vivem aqui nessa parte de baixo, né, no fundo desse rio. Toda essa galera que está se alimentando tanto dessa parte de baixo, né, do fundo do rio, da lagoa, do corpo d'água, ou o indivíduo que está bebendo essa água, ele vai entrar em contato com esse mercúrio e o mercúrio vai entrar, né, no corpo desse cara. E aí qual é o problema? O mercúrio é um material não biodegradável. Como assim? Nós não temos enzimas, gente, capazes de metabolizar esse mercúrio. Então ele entra no nosso corpo e ele fica. Nós não conseguimos eliminar esse cara em grande quantidade. Então, à medida que esse organismo vai vivendo na água, ele vai ingerindo cada vez mais água e junto com essa água ele vai ingerindo mais mercúrio. Então o mercúrio entra no corpo desses indivíduos e vai ficando lá dentro. Então o que você começa a perceber? Você começa a perceber um processo de acumulação ao longo do tempo. A concentração, gente, desse material, desse mercúrio, né? A concentração desse mercúrio começa a aumentar ao longo do tempo. E aí, dentro desse organismo, né? Dentro de onde? Dos tecidos e dos órgãos desses organismos. E aí, por exemplo, se for o peixe, vai se acumular ali no tecido muscular, né? Em outras regiões desse peixe, onde esses níveis de mercúrio vão ficar muito elevados. A gente chama esse processo de bioacumulação. Então ele é um processo restrito ao organismo, a capacidade que certos materiais têm de se acumular e aumentar a sua concentração ao longo do tempo dentro dos tecidos e órgãos de determinados organismos, ok? Então, o que a gente consegue perceber aqui? A gente começa a perceber uma coisa extremamente legal aqui, que é a seguinte, se a gente for comparar onde estão os níveis maiores, né, de acumulação, você vai ver o seguinte, em relação ao mercúrio, tá? O mercúrio tende a se acumular no fundo, então a concentração de mercúrio na água tende a ser menor do que no fundo. E a concentração nos seres vivos tende a ser maior do que no fundo do corpo de água, do que da própria água. Então a gente vê essa diferença de acumulação, e ela tende a se acumular mais nos seres vivos do que nesse ambiente aqui, porque você vai estranhar, né? Pô, mas o mercúrio está caindo na água. Como que a concentração de mercúrio na água vai ficar menor do que dentro do peixe? Porque lembra, o peixe ingere essa água, o mercúrio entra nele e não sai. E aí esse mercúrio ele se acumula. A gente não está falando de quantidade absoluta, a gente está falando de concentração, não é isso? A concentração, massa sobre volume. Então
esse valor vai ficar maior nos seres vivos. Tudo bem, gente? Então a bioacumulação ela é um processo individual. Você vai olhar para o indivíduo e ver o quanto nele está se acumulando esse composto. Gente, isso pode acontecer então com metais pesados, por exemplo, como o mercúrio, o chumbo, o cádmio, são todos caras que são liberados aí, por exemplo, de... por que eu não posso jogar bateria de carro ou pilha fora? Jogar no ambiente, principalmente no rio. Porque pilhas e baterias são ricas, por exemplo, em chumbo, em cádmio, que são materiais pesados, metais pesados, que vão fazer esse processo de bioacumulação e são extremamente tóxicos, causam problemas bem sérios para a saúde. Ok? Isso aqui é o processo individual. A gente tem agora um processo sistêmico, que é a chamada biomagnificação trófica, que é o acúmulo desse material não biodegradável ao longo da cadeia alimentar. Beleza? Agora, olha a diferença. Na bioacumulação, eu estava olhando para o indivíduo, né? Especificamente. Agora não. Eu estou olhando para o processo ao longo de toda a cadeia alimentar. E o que a gente vai perceber? Que esse processo se repete, você tem processos de bioacumulação, só que alguns organismos acumulam mais do que outros. Isso dentro de uma cadeia alimentar. Então, o que a gente começa a perceber? Por exemplo, os organismos no corpo d'água, tá? Você tem o fitoplâncton. O fitoplâncton, ele utiliza essa água para poder fazer fotossíntese. E à medida que ele vai ingerindo essa água, ele vai colocando essa água para dentro para utilizar. Junto com ela vem o mercúrio. E o mercúrio se acumula dentro desse fitoplâncton. Só que vai um carinha lá, o zooplâncton, e se alimenta desse fitoplâncton, rico em mercúrio. Só que lembra, o zooplâncton, ele não vai comer o fitoplâncton uma vez só. Ele vai comer várias e várias vezes. Ele precisa se alimentar várias vezes. Porque, entre outros fatores, você lembra que a quantidade de energia que chega até esse nível trófico aqui já é menor do que tinha lá que o fitoplâncton tinha disponível. Então, ele tem que se alimentar de mais biomassa de fitoplâncton para conseguir mais energia. E, consequentemente, ao fazer isso, ele acaba ingerindo maiores quantidades de mercúrio, que se acumula mais na estrutura, nos tecidos, né, dentro desse organismo aqui. Só que esse zooplâncton vai ser comido por um peixinho, um consumidor secundário. E quando esse peixinho aqui se alimentar desse zooplâncton, lembra que o que chega de energia para o consumidor secundário é menos do que tinha para o consumidor primário. Então esse peixinho aqui, gente, ele vai ter que se alimentar de muito zooplâncton. Ele vai ter que se alimentar de uma grande biomassa desse zooplâncton para conseguir obter a energia dele. E à medida que ele come bastante desse zooplâncton, esse zooplâncton estava rico em mercúrio, porque tinha comido o fitoplâncton, e aí a concentração de mercúrio nesse consumidor secundário vai acabar ficando maior do que a de consumidor primário. Mantendo essa lógica, você vai ver que o consumidor terciário está ferrado, porque quando ele se alimenta do consumidor secundário, o que chega de energia para esse cara aqui é muito pouca energia. E aí ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a se alimentar em grandes quantidades, uma grande quantidade de biomassa de consumidor secundário para conseguir ter energia. E ao fazer isso, ele ingere grande quantidade também de mercúrio, fazendo com que o mercúrio se acumule também nesse consumidor terciário e quantidades também maiores ainda. Então, gente, o que você está reparando aqui que está acontecendo aqui ao longo dessa cadeia alimentar? Você está reparando que a concentração do metal pesado, que nesse caso é o mercúrio, do nosso exemplo, ele está se acumulando, de forma que os organismos que ocupam os últimos níveis tróficos apresentam quantidades de mercúrio muito maiores do que em relação aos organismos que estão no início da cadeia alimentar. Ok? E aí você vai ver uma outra diferença também, se o cara te perguntar, né? A concentração de mercúrio, na água vai ser menor do que do fitoplâncton. A do fitoplâncton vai ser maior do que da própria água, onde está caindo mercúrio, né? E
esse fitoplâncton vai ter uma concentração de mercúrio menor do que a do zooplâncton, que vai ser menor do que a do peixinho, que vai ser menor do que a do peixe carnívoro que está comendo esse peixinho. E esse peixe aqui, esse consumidor terciário, ele vai ter grandes quantidades de mercúrio, uma alta bioacumulação de mercúrio nesse nível trófico aqui, ok? E qual é o problema disso? Você não gosta de comer peixe? Você não vai lá comer no restaurante japonês? Então, olha o problema. Quando você pescar esse peixe aqui, você vai ser um consumidor quaternário, que vai ingerir grandes biomassas desse consumidor terciário. Ah, Felipe, mas eu não como muito peixe. Você não, mas um cara que mora lá no Pará, na beira do rio, né, aquelas comunidades ribeirinhas, que tem a pescaria como principal fonte de alimento. E aí? Como é que é a vida desse cara? Aí o Ministério da Saúde vai lá fazer uma pesquisa, a Fiocruz, por exemplo, e o que percebe? Que o índice de contaminação por mercúrio e outros metais pesados em comunidades ribeirinhas lá na Amazônia são muito graves e muito altas, porque eles se alimentam muito de peixes, os peixes estão naquele rio perto de um garimpo, o garimpo jogando mercúrio, acontece o processo de biomagnificação trófica. Os últimos níveis tróficos vão tender a acumular mais desse material não biodegradável. Então, quanto mais o seu nível trófico é superior, né, vamos dizer assim, é de topo, como os grandes carnívoros, que é o nosso caso, e os peixes lá do ambiente aquático, lá do rio, de um lago, por exemplo, a concentração de mercúrio vai ser bem maior. E o que está fazendo com que isso aqui aconteça, gente? À medida que vai tendo transferência de energia de um nível trófico para outro na cadeia alimentar, o nível de energia disponível vai caindo. Os ocupantes dos últimos níveis tróficos de uma cadeia alimentar conseguem baixos níveis de energia. Isso faz com que eles tenham que recorrer a grandes quantidades de material para se alimentar, de muita biomassa para se alimentar. Só que essa biomassa está contaminada com metais pesados, né, com outros compostos como o DDT, né, e isso tudo vai se acumular ao longo da cadeia alimentar, de forma que os últimos níveis tróficos vão ter níveis maiores dessa concentração desses materiais não biodegradáveis, como mercúrio, chumbo, cádmio, DDT e outros materiais que podem sofrer esse processo aqui. Ok? Então lembra que o que está causando isso aqui, gente, é o fato de que, primeiro, o material não biodegradável, ele se bioacumula no indivíduo. Agora, por que os últimos níveis tróficos vão ter níveis maiores? Porque o nível de energia que chega até eles é baixo, obrigando eles a se alimentar de muita biomassa contaminada por esses materiais não biodegradáveis, e aí fazendo com que essa grande quantidade de biomassa ingerida também traga para eles uma alta concentração desses compostos, ok? E aí, só para você poder ilustrar, isso aqui é uma publicação aqui do jornal o Globo, e aí olha a manchete. Mercúrio está acima do limite em 75,6% de 466 moradores ribeirinhos do Pará. Comunidades ribeirinhas que se alimentam de muito peixe, né, tem o peixe como sua principal fonte de alimento, são as que mais sofrem com isso, principalmente aquelas que ficam próximas a locais de garimpos e garimpos ilegais. A gente tem que combater esses garimpos ilegais, porque eles são altamente poluentes e degradantes do ecossistema. Porque a gente está falando da gente que está se alimentando, mas os peixes também estão morrendo por causa dessa intoxicação. Então, contaminação inclui peixes consumidos pela população. Pegou? Então, esse é um exemplo bem clássico disso. Na década de 60, uma pesquisadora americana chamada Rachel Carson escreveu um livro onde ela descreve um processo que estava sendo causado por um inseticida, um pesticida, né, que era o chamado DDT. O DDT era usado nas grandes lavouras para combater os insetos que atacavam as lavouras. Só que o que acontecia? Esse DDT também é um material não biodegradável, que estava se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E quem é que estava sofrendo mais com essa acumulação? Principalmente aves de topo, né, aves carnívoras ali da cadeia alimentar, aves marinhas também. E aí a população dessas aves estava caindo drasticamente. E aí a Rachel Carson vai mostrar no livro dela como que o DDT está ligado a essa queda, né,
de população dessas aves aqui. E ela foi chamada para depor no Congresso americano, né? E por causa dela, é claro, e por causa dessa atenção que ela deu a esse problema, o DDT foi banido dos Estados Unidos e proibido de ser usado. Claro, gente, isso não foi de um dia para a noite, né? Se usou durante muito tempo, mas a Rachel Carson ficou muito famosa por ela ter esse processo, que é o mesmo processo do mercúrio, só que aqui foi com pesticida usado em lavoura, foi no ambiente terrestre. Então fica aí essa importante contribuição dessa pesquisadora. Pesquisem mais sobre pesquisadoras mulheres, tem muita mulher que fez muita coisa importante pela ciência e a Rachel Carson é uma delas. Beleza? A gente se vê. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não deixa de se inscrever e a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço.